Campus, a Universidade na TV, está no ar. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quem raciocínio, esposas drogadas, tadinhas, malvadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. O século XX pode ser considerado o século de muitas coisas, da medicina, das ideias, da tecnologia. Mas antes de tudo, o século XX foi o século da mulher. Elas estão conseguindo o espaço delas, né? Eu acho que a mulher hoje ela é um chefe da família. Acho que os homens têm que entender isso, né? A mulher atual, né? É uma heroína. Ah, com certeza. Quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Porque desde que o sistema patriarcal se instalou entre a gente há 5.000 anos, que dividiu a humanidade em duas partes, homens para um lado, mulheres para o outro, né? E definiu com muita clareza o papel do homem e o papel da mulher, quer dizer, o que é ser masculino e o que é ser feminino. E as mulheres foram muito oprimidas porque o homem ele ficou obcecado pela certeza de paternidade, né? Então ele aprisionava a mulher tinha que ficar confinada, podia apanhar, podia até ser morta se ele desconfiasse de qualquer coisa, não tinha direito à vida pública, trancada no espaço privado mesmo. O movimento de liberação feminina, o primeiro movimento grande foi no século XVII, 1600 e pouco, com as preciosas, que lutaram por uma forma diferente de viver, né? Exigiram mais seus direitos, mas esse movimento foi abafado com a Revolução Francesa. Depois, na virada do século, houve um outro movimento de uma tentativa de emancipação feminina, mas novamente a guerra de 1914 fez os homens irem para a guerra, serem valorizados, as mulheres ficarem mais quietinhas no seu canto. Os últimos 100 anos marcaram uma verdadeira revolução na vida das mulheres. Elas passaram a votar, a trabalhar fora de casa, a assumir sua sexualidade. Mas atingir cada uma dessas conquistas foi difícil, foi como um parto, resultado de uma longa gestação, de muita luta e de muita dor. Wie Wallenstein sagte, der Tag ist nah, der Tag, der uns gehört. So wird der Tag nahen, an dem wir, die wir unten stehen, nach oben kommen werden. Wir, die wir zur Macht gelangen werden, um erst eine Gesellschaftsordnung wahrzumachen, die des Menschengeschlechts würdig ist. Alguns momentos emblemáticos marcam as conquistas femininas ao longo desses 100 anos. O direito ao sufrágio universal, a conquista do mercado de trabalho, a minissaia, a queima do sutiã. A primeira eleição que houve foi a eleição classista. Delegado classista. A seguir, no mesmo dia, na mesma temporada, houve a eleição política. Quer dizer, eu votei o delegado eleitor como delegada eleitora para o deputado classista. Agora, no mesmo ano, vieram as eleições políticas, que eu e outras mulheres votamos. Mas nada foi tão importante para a mulher quanto a pílula anticoncepcional. A pílula fez a mulher dona de seu próprio corpo, da sua sexualidade. O sistema patriarcal, ele se sustentou esses 5.000 anos em cima de dois pilares básicos. Um foi a divisão sexual de tarefas, o que é de homem, o que é de mulher, e o outro pilar, que é o mais importante, foi o controle da fecundidade da mulher. O que aconteceu? Quando surgiu a pílula anticoncepcional na década de 60, foi o grande golpe, foi o golpe fatal nesse sistema, porque a partir de então o homem não controla mais a fecundidade da mulher, a mulher tem filhos se quiser, quando quiser, com quem quiser. Então, a partir da pílula anticoncepcional, começou a haver uma grande mudança na história das mentalidades. Eu diria até que não é uma evolução, é uma mutação na história, porque todos os antigos valores relacionados a amor, casamento, sexo, eles passaram a ser questionados, eles deixaram de ter a importância que tinham, e eu acredito que uma nova forma de viver está surgindo, onde cada um possa escolher como quiser viver, né? Quer dizer, novas sensações, novas formas para se experimentar viver. Então, a mudança, a pílula anticoncepcional marcou uma mudança e o declínio desse sistema patriarcal. Eu acho que pode demorar algumas gerações para a gente ver concluído essa mutação, mas os sinais estão aí. Aqui no Brasil, as mulheres também seguiram a tendência do mundo.
E dentre as inúmeras mulheres que marcaram esse século no país, vamos destacar uma da segunda metade do século, a imortal Leila Diniz. A Leila representou assim uma espécie de um grito de liberdade da mulher nos anos 60. Era uma época em que, no Brasil, nós ainda estávamos muito marcados por uma herança ainda da sociedade patriarcal, enfim, em que a figura marcante ainda era a figura masculina. E a mulher ousava muito pouco, digamos, no plano da vida pública, fora do âmbito estritamente doméstico. Então, a mulher tinha um papel muito grande como mãe, né? Como esposa, enfim, aqueles papéis tradicionais. Começava a se afirmar no mercado de trabalho, mas ainda era lento isso, só em determinadas profissões consideradas assim típicas da mulher, como, por exemplo, o magistério e outras semelhantes. E a Leila foi uma mulher muito ousada e que se afirmou numa profissão que sobre a qual ainda havia naquela época muito preconceito, que era a profissão de atriz. E as atitudes da Leila foram muito revolucionárias e serviram de modelo para a afirmação da mulher, né, nos anos 60. E se tornou uma bandeira que ela nunca quis ser bandeira, né? Ela achava uma besteira se virar bandeira de alguma coisa. Porque se você vira bandeira, você deixa de ser você, né? Passa a não poder viver, passa a ter a responsabilidade de responder expectativas que os outros têm sobre você. Ela não gostava disso, né? Ela se vinham fazer perguntas um pouco teóricas sobre feminismo, ela já dizia 2 ou 3 palavrões e saia fora disso, né? Ela gostava de ser viva, de viver, de estar presente na sua vida, de ter controle sobre sua vida, dominar a sua vida, né? Você não estar presa a preconceitos, a valores superados, tradicionais. A Leila foi uma grande mulher, exatamente por não querer nunca ser uma grande mulher. Ela foi por isso, porque a Leila era simplesmente Leila. A mulher revolucionária e romântica deste século sabe que sua luta não terminou. Então existem mulheres que vivem um sistema de opressão violento, são expostas, violentas e protegidas pela cultura e pela lei daquele lugar. Expostas à retirada do clitóris, expostas a leis de submissão mesmo, que a mulher tem que obedecer ao marido como seu senhor, né? Agora, eu acho que é uma coisa que cai por si. Eu sinto que vai... que naturalmente esse tipo de violência vai ficando sem lugar no mundo, sabe? Então eu acredito que estamos vivendo os estertores dessa dor feminina. Mas ainda sobrou muita coisa, muito caminho a ser percorrido, muito trabalho para a mulher do século XXI. Mas não tenha dúvida, qualquer que seja o desafio, por mais árdua que seja a tarefa, sempre haverá uma mulher na linha de frente, pronta para a luta. O que a mulher mais quer é respeito. Saber respeito, que amar uma mulher é respeitá-la, sabe, como ser humano. Mas tudo isso já está um pouco ultrapassado, dependendo da camada social que você convive, etc. Acho que o que a mulher quer, o que o homem quer também, etc. É o amor. O amor é tudo que existe, o resto é propaganda. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. Falando nisso, falando da mulher que conquista cada vez mais espaço nesse mundo, recentemente uma mulher adquiriu democraticamente, pelo voto, o direito de ocupar pela primeira vez um lugar antes exclusivo dos homens. É verdade, acaba de cair mais um tabu. Numa das eleições mais importantes e concorridas dos últimos tempos, a médica Nilceia Freire foi eleita reitora da UERJ. É a primeira mulher à frente dos destinos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, nós temos a consciência de que vamos enfrentar muitos desafios e muitas dificuldades.
como estão enfrentando dificuldades o conjunto das universidades públicas brasileiras. Por outro lado, nós temos também muita esperança e a perspectiva de que a UERJ, que conseguiu nesses últimos anos, apesar de toda a crise das universidades, crescer, nós temos muita esperança de poder contribuir para que a universidade continue crescendo. Pela primeira vez, uma mulher assume a reitoria da UERJ. É uma nova ótica, uma nova visão feminina? Eu não sou uma feminista de carteirinha, mas eu acho que há diferenças sim. E toda a luta das mulheres para conquistar os seus espaços, elas também se caracterizaram por lutas que marcam a diferença. No entanto, essas diferenças não deveriam impedir que as mulheres ocupassem espaços que foram classicamente ocupados pelos homens na sociedade. Dentro de uma ótica diferenciada, eu acho que as mulheres na administração, elas têm uma característica, e talvez até por percurso histórico das mulheres, elas têm uma característica que é a capacidade de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? As mulheres aprenderam a cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar, se manterem atraentes para os seus maridos, para os seus companheiros. E, portanto, as mulheres, elas, o tempo inteiro, a vida lhes exigiu que estivessem diante de situações que elas tinham que resolver muito rapidamente. Eu acho que talvez seja uma característica das chamadas minorias, né, dos grupos mais oprimidos, que têm que se preparar para resistir e para enfrentar as dificuldades. Então, eu acho que até por isso também, as mulheres têm uma enorme capacidade de enfrentar as dificuldades, de serem criativas, uma capacidade muito grande de organização. E eu acho que a principal diferença talvez seja um olhar um pouco mais generoso e tolerante com relação às pessoas. As mulheres são guerreiras, mas elas não são belicistas. Então eu acho que isso pode mudar um pouco. Ok.